Bom dia, pessoal. Tudo Bom bom? dia, Raul. Bom dia para a galera que está começando a entrar aí. Bom dia, Juliano. Hoje é dia 21 de junho. Estamos aqui em mais uma webinar em parceria aí, da Win com a SolarEdge, esse grande parceiro nosso aí de inversores e otimizadores de potência. Bom, são 9 horas da manhã. O pessoal está começando a entrar devagarzinho aqui, né? Antes da gente iniciar, eu queria aproveitar esse comecinho aqui para dar um recado muito importante para vocês, tá? No dia 25 de junho desse mês, a gente vai estar fazendo uma live muito especial no nosso Instagram, tá? Então, por favor, acompanhe a rede social, acompanhe os posts lá direitinho para a gente divulgar o horário em que vai ser essa live. E essa live ela é inédita, tá? É uma live que a gente vai fazer junto com o Banco BV. A gente vai ter a participação ali, a presença do superintendente do Banco BV, então vai ser muito especial essa live, tá? Ela nunca aconteceu, né? É inédita. E a gente vai ainda sortear 2 prêmios, né? Vocês vão concorrer, quem estiver assistindo ali a live no momento vai estar concorrendo a 2 prêmios, 2 prêmios surpresas que nós vamos sortear durante a live. Então, acompanhe nossa rede social, acompanhe ali a divulgação, a gente vai avisar antes, tá? Para poder divulgar o horário certinho. Então, fique ligado aí para você não perder essa oportunidade, ficar por dentro de tudo que é referente a financiamentos aí no nosso mercado solar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Raoni Silva, eu sou coordenador de engenharia e de suporte aqui na Win Energias Renováveis. E para quem ainda também não conhece a Win, ainda não é um parceiro Win, ainda não é um cliente da Win, tá? Nós somos um distribuidor de soluções em energia solar fotovoltaica, tá? Nós somos sediados no estado do Rio de Janeiro, mas nós atendemos a todo o Brasil, todo o território nacional. E hoje a gente está contando aqui mais uma vez com a presença da SolarEdge, fabricante israelense aí de inversores e otimizadores de potência, contando com a presença do Juliano, que vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a tecnologia, sobre os diferenciais da SolarEdge, sobre alguns aspectos e características importantes no ponto de vista econômico que diferenciam também a tecnologia, né? Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista econômico, que é muito importante, né? Uma venda casada, uma solução casada. Então, vai ser muito bacana, muito importante a gente ter essa oportunidade aí, mais uma vez, de estar ouvindo quem mais entende sobre o assunto. Juliano, antes de passar a palavra para você, eu queria também relembrar para a galera que no nosso site, tá? Tem disponível dentro da nossa ferramenta inteligente de dimensionamento de sistemas, tá? E orçamentos, a possibilidade de você já orçar ali de forma rápida e automática geradores com os otimizadores da SolarEdge, tá? É a nossa versão 3.0 mais atual e mais avançada da ferramenta, tá? Em que em poucos passos você consegue dimensionar ali todo o equipamento que você precisa para estar atendendo o seu projeto. Então, se você ainda não conhece também a nossa ferramenta, entra lá no nosso site. É muito prática, muito fácil, muito acessível. Tá? Então, utilize essa ferramenta como um amigo seu no dia a dia ali para você ter agilidade nos seus processos ali de orçamento. Juliano, por favor, fique à vontade aí com a palavra. Bom dia, Raoni. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí no dia de hoje. Estamos todo mundo começando a semana, né? Então, obrigado por reservar essa horinha aí para a gente poder conversar um pouco. Acho que ações como essa, né, a gente poder conversar, falar um pouco sobre diferenciais, né, elas são sempre interessantes porque elas elevam o nível da discussão que a gente tem entre nós, né, agentes do mercado e posteriormente com os nossos clientes também, né, os clientes finais. Então, conforme o Raoni explicou, o objetivo desse webinar aqui hoje é a gente falar um pouco sobre como que a gente pode estar apresentando uma proposta com SolarEdge, que diferenciais a gente pode levar, como abordar esses diferenciais junto com o cliente final, né? E aí no final a gente vai fazer um exemplo prático, né, de como que a gente pode estar fazendo essas comparações entre propostas, e aí a gente vai falar também sobre LCOE, né, o custo nivelado da energia, que é uma métrica muito utilizada para qualquer tipo de investimento em sistemas de geração, né, seja ele solar ou qualquer outro tipo de tecnologia. Né? Então, esse é o objetivo do nosso treinamento aqui hoje. Antes de entrar na parte propriamente dita de comparação de propostas, eu vou repassar com vocês, né, os diferenciais da tecnologia da SolarEdge. Acho que é muito importante a gente conhecer muito bem esses diferenciais, né, saber trabalhar todos eles junto com o cliente final, porque o cliente final,
cada um tem a sua dor própria. Né? Alguns vão se preocupar mais com a garantia, outros vão se preocupar mais com a segurança, ou com o fato da tecnologia trazer mais eficiência para a solução. Né? Então, é importante dominar muito bem todos esses diferenciais para a gente poder abordar todos eles junto com o cliente final. Tá? Bom, pessoal, eu sou o Juliano, eu sou responsável comercial da SolarEdge aqui para a região sul do Brasil, né? Então, sempre que vocês precisarem, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo, né, para se precisar de algum auxílio aí no desenvolvimento de algum projeto de vocês. No time comercial, a gente também conta com o Gilberto, ele é responsável ali pela região de Minas Gerais, a região de Goiás, né? O Tomer, ele é responsável pela operação aqui na América Latina, atende os demais estados. Então, nós três, nós estamos acessíveis aí facilmente por todos vocês, né, para ajudar vocês a desenvolver os negócios de vocês com SolarEdge. E dentro do time de suporte, a gente tem esses 5 feras aqui, que podem ser acessados através desse 0800. Né? Então, sempre que vocês precisarem tirar qualquer dúvida de campo, né, qualquer dúvida de instalação, de execução, de comissionamento, ou até operacional, né, vocês podem sempre contar com o suporte de alguém aqui da SolarEdge através desse 0800. Tá? Então, essa aqui é a cara do time da SolarEdge aqui no Brasil, né? Então, sempre que vocês precisarem, estamos todos à disposição. Pessoal, rapidamente, esses vão ser os tópicos que a gente vai cobrir aqui ao longo da apresentação. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a empresa. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o fabricante que está por trás do equipamento, né? Saber um pouco da sua capacidade de atuação no mercado, porque energia solar são investimentos de longo prazo, né? A gente fala em investimentos de 25 anos ou mais, né? Então é importante conhecer um pouquinho do fabricante, saber se ele tem uma estrutura sólida o suficiente para estar presente no mercado ao longo de todo esse tempo. Tá? Depois eu vou falar sobre os diferenciais da tecnologia, vou apresentar o portfólio de produtos que a gente tem disponível aqui no mercado brasileiro, que vocês conseguem cotar através da plataforma da Win, que o Raoni acabou de comentar, né? Todos eles vocês conseguem facilmente acessar através da plataforma da Win. E aí vou finalizar fazendo a comparação de propostas e calculando o custo nivelado de energia que eu comentei com vocês. Essa é a estrutura, tá, pessoal? Bom, a SolarEdge, como o Raoni bem comentou, é um fabricante israelense de inversores, pessoal, e ela trabalha com um conceito um pouco diferente no mercado. Quando ela foi criada lá em 2006, existiam 2 vertentes de tecnologia, né? Existiam os microinversores e os inversores string convencionais. A SolarEdge ela criou uma terceira topologia de sistema, né, em que consiste de uma solução com otimizadores de potência mais o inversor. Né? Então, toda a solução da SolarEdge, a gente sempre vai ter esses 2 componentes. A gente vai ter os otimizadores de potência, que vão ir a cada módulo, ou cada 2 módulos na solução comercial trifásica, e o inversor. Né? A SolarEdge ela meio que trouxe o melhor dos 2 mundos da solução de microinversores e o melhor do mundo da solução de inversores string também, e combinou tudo isso aí numa solução de inversores com otimizadores. Hoje, pessoal, a SolarEdge já é o maior fabricante de inversores para o segmento monofásico no mundo todo, né, e já é o 3º maior fabricante de inversores para o segmento trifásico também. Então, fora do Brasil, ela tem uma presença bem expressiva no mercado mundial. Né, desde 2019, ela se tornou o maior fabricante de inversores no mundo todo, à frente de vários outros players que estão presentes aqui no mercado brasileiro há um pouco mais de tempo. Então, existe uma tendência mundial, né, de qualquer mercado que a SolarEdge entre, a partir de alguns anos ela se torna líder do mercado de inversores, né, em função de tudo que ela oferece em termos de diferenciais. Então, a gente espera que a mesma coisa aconteça aqui no Brasil, por isso eu sempre costumo brincar, né, o melhor momento para você começar a trabalhar com a tecnologia da SolarEdge é hoje, né, porque daqui 2, 3 anos, quando a solução já for mais consolidada, né, o mercado, o próprio cliente final já vai estar pedindo mais a solução da SolarEdge, vocês já vão ser referências no uso dessa solução. Já vão ter um portfólio significativo de instalações, né, vão acabar recebendo leads orgânicos em função disso tudo. Tá? Pessoal, a SolarEdge já possui mais de quase que 2 milhões de sistemas monitorados através da sua plataforma no mundo todo. Para cada um desses sistemas, a gente faz monitoramento a nível de módulo, né? Então, a gente sabe exatamente como que cada componente do sistema fotovoltaico está performando, né, em cada um desses sistemas. Isso é muito bacana, pessoal. Isso permite que a SolarEdge conheça muito sobre sistemas fotovoltaicos e, em função disso, ela começa a trazer para o mercado aí algumas outras soluções. A gente começa a trabalhar com carregadores de veículo elétrico, storage, né, dispositivos de Smart Energy. São todas soluções que a SolarEdge também oferece e está começando a oferecer aqui no Brasil também. Hoje a gente possui mais de 22 gigawatts de potência instalada, né? Estamos presentes em mais de 28 países,
Então, são alguns números aí para vocês conhecerem um pouquinho da empresa. Bom, pessoal, passada essa introdução, vamos falar dos diferenciais da tecnologia. E dentro desse contexto, a gente tem 4 vantagens chaves da solução da SolarEdge. A primeira vantagem da SolarEdge em relação aos demais inversores strings aí do mercado é o fato de que ela vai permitir que a solução que vocês oferecem para o cliente final tenha um rendimento maior do que uma solução de inversor string convencional. E por que isso acontece? Porque a solução da SolarEdge, ao colocar o otimizador de potência junto com os módulos, ao descentralizar ali o MPPT do inversor, na solução de inversor string convencional, a gente acaba tendo um MPPT ali que maximiza a produção da string. Na solução da SolarEdge, a gente vai ter isso a cada módulo ou cada 2 módulos. Então, ao fazer isso aí, a gente acaba reduzindo uma série de perdas em função de diversos fatores que a gente conhece como sendo fatores que geram mismatch. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar quais são esses fatores, mas o fato é que a solução da SolarEdge permite que você reduza o impacto desses fatores todos no sistema. E mais importante do que a quantidade de energia que o teu cliente final vai poder obter, a mais com a solução da SolarEdge, é quanto ele vai deixar de perder caso ele tenha ali algum problema significativo com o módulo. Então, numa solução convencional, isso acaba tendo um impacto global ali na geração. Na solução da SolarEdge, a gente consegue restringir isso a apenas um único módulo ou 2 módulos. Então, a primeira grande vantagem-chave da solução está atrelada ao fato de que você vai ter um ganho de geração em relação às demais tecnologias aí do mercado. A segunda vantagem-chave está atrelada à flexibilidade. A gente sabe que para poder fazer um projeto de um sistema fotovoltaico com inversor string convencional, a gente tem uma série de regras ali que a gente tem que seguir. Trabalhar sempre com módulos de mesma potência, não misturar diferentes orientações e inclinações em o mesmo MPPT. Então, todas essas regras, elas acabam engessando alguns tipos de projeto. Às vezes a gente pega aquele projeto com várias orientações e inclinações, o cliente final tem várias águas ali no telhado dele, fica difícil da gente oferecer uma solução para isso com o inversor convencional, tanto do ponto de vista de custo quanto de rendimento energético. Então, na solução da SolarEdge, a gente acaba trazendo muito mais flexibilidade para que vocês possam fazer os projetos de vocês. O terceiro ponto que a gente vai discutir, pessoal, está atrelado ao monitoramento avançado da SolarEdge. Como eu acabei de comentar com vocês, na solução da SolarEdge você pode ter monitoramento a nível de módulo. Então, você consegue enxergar como que cada módulo está performando. E isso ajuda muito vocês a poderem prestar um pós-venda com mais eficiência, mais agilidade, menos custo para o cliente final. Então, é uma solução bem interessante para que vocês possam aumentar o contato que vocês vão ter com o cliente final de vocês. Isso acaba que permite vocês criarem uma relação com eles que de outra forma não seria possível. E isso é interessante, pessoal, porque hoje o segmento da energia solar está se transformando. A gente sabe que num prazo aí de 2, 3 anos vai ser muito mais comum você ter integração com veículos elétricos, você ter sistemas de storage, a gente vai ter outros mecanismos de tarifação. Então, o cliente final ele vai precisar de vocês para poder preparar a infraestrutura dele para todos esses outros mecanismos. Então, melhorar o contato de vocês com o cliente final é muito importante. E a solução da SolarEdge dá para vocês uma série de ferramentas para que vocês possam fazer isso. Tá? E aí, o quarto diferencial da tecnologia está atrelado à segurança. Hoje, em qualquer sistema fotovoltaico de string convencional, existe uma série de riscos que estão presentes na instalação. Enquanto tiver irradiação, enquanto tiver luz, o nível de tensão dessa instalação ele vai ser extremamente elevado. E não tem como a gente desligar esse nível de tensão. Então, isso traz uma série de riscos para quem instala esses sistemas, para quem eventualmente vai prestar alguma manutenção no sistema, no próprio local onde a instalação está presente. Às vezes o teu cliente final vai só fazer uma limpeza no telhado dele, fazer algum tipo de trabalho ali no telhado. Quem estiver circulando por ali vai estar exposto a um nível de risco extremamente elevado. Então, tudo isso aí a SolarEdge vai conseguir também trazer alguns diferenciais, ela vai conseguir reduzir esses riscos através do nosso sistema chamado SafeDC. Então, pessoal, esses são os 4 pilares da solução da SolarEdge. Aí a gente vai ver cada um deles agora no detalhe, para vocês poderem contar com todos esses diferenciais, dominar muito bem todos esses conceitos, para quando vocês estiverem apresentando a solução para o cliente final de vocês, quando você identificar ali o que dói mais para ele, vocês consigam
apertar nesse ponto para poder aumentar a possibilidade de conversão da venda. Tá? Então vamos começar entendendo como que a SolarEdge pode trazer para vocês mais um ganho de geração, né? E para isso, pessoal, a gente tem que olhar para como o inversor de string convencional ele se comporta. Então, uma das funções do MPPT no inversor convencional é maximizar a produção do sistema, só que no inversor de string, ele faz isso para toda uma string. E aí, o que acontece? Quando você tem algum fator ali que afete a performance do módulo, como, por exemplo, uma sombra, né, suponhamos que a gente tem uma sombra que afete um único módulo e ela faz com que a performance desse módulo caia de 100% para 90%. No inversor de string convencional, todos os demais módulos que estiverem conectados com ele também vão ter que limitar a sua potência em 90%, por mais que eles pudessem entregar mais geração ali para o sistema. Na solução da SolarEdge, isso não acontece. Apenas os módulos conectados naquele otimizador vão ver sua performance baixando, os demais módulos aí do sistema vão continuar entregando o máximo de geração que eles são capazes ao longo de toda a vida útil. Então, isso automaticamente faz com que vocês tenham uma receita superior com a solução da SolarEdge. Né? E quais fatores, pessoal, que pode fazer com que a performance do sistema dos clientes de vocês seja afetada? Existe uma série deles e pouquíssimos a gente é capaz de controlar. Então, o primeiro fator que a gente sempre vai comentar está atrelado aos danos devido ao transporte. Então, seja do transporte da China até o Brasil, ou até a obra. Na própria obra, às vezes carregando o módulo, pessoal, alguns impactos podem gerar o que a gente chama de microfissura nos módulos fotovoltaicos. E essas microfissuras, elas não são identificáveis a olho nu. A gente não consegue, batendo o olho ali, saber que aquele módulo está com algum tipo de microfissura. E o problema não costuma acontecer também no momento da instalação. Inicialmente, você não vê alterações significativas na performance do módulo. Só que conforme o tempo vai passando, o módulo ele vai envelhecendo, essa microfissura começa a aquecer e isso afeta a performance desse módulo. Ele começa a se tornar menos eficiente. Então, isso aqui é uma característica que pode dar bastante dor de cabeça, porque não é um problema que a gente identifica ele no momento da instalação. Ele vai aparecer ali no segundo, no terceiro, no quinto ano. Então, é algo que é bem complicado da gente poder gerenciar. Outros fatores que podem afetar a performance do sistema. Diferenças de orientação e inclinação. Isso aqui a gente conhece, a gente sabe que se ficar misturando diferentes orientações e inclinações em um mesmo MPPT, a performance vai ser sempre com base no pior cenário possível. Então, a gente tenta evitar esse tipo de problema na fase de projeto. Então, isso aqui a gente controla. Agora, os demais fatores a gente não controla também. A diferença de temperatura, os módulos eles não operam todos eles na mesma temperatura. Por exemplo, se você tiver algum módulo com microfissura, automaticamente a temperatura dele vai ser superior aos demais módulos ali que estão presentes no teu sistema. As características de sombra, isso aqui a gente também tenta controlar na fase de projeto. Quando a gente está fazendo o projeto, a gente tenta evitar ali as regiões sombreadas, mas vamos supor que dentro de 25 anos, no segundo ano, o vizinho do teu cliente vai lá e planta uma árvore lá na frente da casa dele, isso gera sombra no sistema. O teu próprio cliente instala um ar-condicionado ali no telhado e isso gera sombra no sistema. Então, isso aqui é algo que a gente tenta controlar, mas nem sempre a gente consegue. A questão da sujeira, a gente não tem todos os nossos módulos sujos na mesma proporção. Às vezes você vai ter ali um único módulo que um passarinho foi lá e fez um estrago nele, isso automaticamente vai fazer com que a performance seja inferior, e se isso aqui for um sistema de string convencional, todos os outros módulos vão ser afetados também. E aí o último fator que a gente sempre menciona está atrelado à tolerância de fabricação. Os módulos eles já saem de fábrica com diferença de potência entre si, mais menos 3 watts, 0,5 watts, mais 3%. Então, de fábrica, tá lá no datasheet do fabricante, ele já tem uma ligeira diferença de potência entre si. Isso significa o quê? Significa que se você está comprando um módulo, por exemplo, de 400 watts, na prática você vai receber 401, 403, 405, e aí na solução de string convencional sempre vai ser limitado por baixo. Então, o pior cenário ali vai ser o que vai ditar a produção do teu sistema. Na solução da SolarEdge, você consegue aproveitar esses watts adicionais aí que você eventualmente estaria ganhando em função da potência que vem de fábrica ali do próprio módulo. Então, veja que interessante, pessoal. Pouquíssimos desses fatores vocês têm a capacidade de controlar com um bom projeto, com uma boa execução. A maior parte deles você não tem controle algum, eles vão naturalmente aparecer no sistema dos clientes de vocês. E dentro de 25 anos, eles com certeza vão aparecer. Tá?
E aí, pessoal, um último fator que pode afetar a performance do sistema dos clientes de vocês está atrelado à degradação do módulo ao longo do tempo. A gente sabe também que ao longo de 20, 25 anos, o sistema de vocês, né, os módulos do sistema de vocês, pode perder até 20% da performance dele em função do envelhecimento do módulo. Isso aí é uma informação que está lá no datasheet. Agora, o que a gente não leva em consideração, a gente costuma não levar em consideração, o fato de que esse envelhecimento ele não vai ser igual para todos os módulos do sistema do cliente de vocês. Às vezes você vai ter um módulo que em 5 anos perdeu ali 3% só da eficiência dele, e no mesmo lote ali você vai ter um módulo que perdeu 8, 9. Então, a diferença ela acaba sendo bem significativa, e isso vai impactar na performance do sistema dos clientes de vocês também. Então, olha que interessante esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, de uma planta de 3 kW instalada lá na França. Como a gente não, ela foi instalada em 2013. Como a gente não tem sistemas tão antigos aqui no Brasil, eu não posso fazer a mesma comparação com o sistema que a gente tem instalado aqui, mas olha só que interessante. Um ano depois da instalação desse sistema, a diferença de geração entre o módulo que estava tendo a melhor performance e o módulo que estava tendo a pior performance era de 4,6%. Um ano somente depois da instalação. 3 anos depois, essa diferença já passava a ser de 7,2%. E 5 anos depois, a diferença entre o módulo que estava gerando mais e o módulo que estava gerando menos era de 14,6%. Se isso aqui fosse uma instalação com inversor de string convencional, toda essa string estaria sendo nivelada por baixo, então você estaria jogando fora 14,6% de geração adicional que o teu cliente poderia estar obtendo aí com a solução dele. Então, veja, pessoal, que isso aqui é algo muito complexo, porque num sistema de string convencional você não vai ter a menor ideia de que isso vai estar acontecendo. Você só vai saber que o teu sistema não está performando bem, mas você não sabe quando isso começou a acontecer, de que forma, e você não vai saber, basicamente você não vai saber nem por onde começar a fazer essa análise. A única forma de você descobrir isso aqui vai ser se deslocando, indo até o sistema do seu cliente, testando módulo a módulo, com equipamentos específicos e caros, para você poder traçar ali algumas possibilidades do que está acontecendo com o sistema do cliente de vocês. Então, por isso, pessoal, que eu costumo brincar, a solução da SolarEdge, ela permite sim que você tenha um ganho de geração, ela traz um aumento da eficiência global, mas mais importante do que isso, ela vai trazer um impacto muito menos significativo caso você tenha algum tipo de problema aí com um módulo, com 2 módulos do sistema do cliente de vocês. E o mais bacana de tudo isso é que ela vai te dar toda essa visibilidade para que você possa prestar um atendimento ali e dar um suporte para o cliente de vocês quando esse tipo de situação começar a acontecer. Tá? Então, esse é o primeiro diferencial da solução, permitir que vocês tenham um ganho de geração, isso vai fazer com que o teu cliente tenha uma receita maior com a solução da SolarEdge. Vamos olhar agora o que ela pode oferecer em termos de flexibilidade, tá? Raoni, alguma dúvida até então? Não, Juliano, eu só ia aproveitar e pontuar puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, para quem está chegando agora em relação a termos de começar a trabalhar, com a solução SolarEdge e está conhecendo esses conceitos agora, ou que já ouviu falar, mas ainda está naquela construção ali de valor, para conseguir repassar isso para o seu cliente final, adequar isso dentro de uma proposta comparada com outras tecnologias e tudo mais. Um ponto interessante também para te deixar mais confortável é que lá dentro da nossa plataforma ela tem uma série de regras, de lógicas ali que te auxiliam e permitem que você não faça um dimensionamento errado em relação aos equipamentos SolarEdge, tá? Então, sempre que você for dimensionar, um projeto lá, você pode ficar tranquilo que o que está sendo oferecido, o que está sendo mostrado ali, ele é 100% viável de ser instalado, você pode comprar com segurança, tá? Que você vai poder utilizar da maneira como ele está oferecendo ali dentro da plataforma. É só um ponto a mais aí de confiabilidade, de segurança na solução, quando comprada aqui, em parceria aqui com a Win e a SolarEdge. Mas pode prosseguir aí, o Juliano.
Show. É importante a gente reiterar esse ponto, né? Porque a solução ela tem uma série de diferenciais, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre garantia, né? Mas para que você tenha acesso, né, direito à sua garantia, é preciso que o sistema ele seja dimensionado, né, e instalado de acordo com as regras ali, requisitos de instalação, né? Então, poder contar com esse double checking aí pela própria plataforma de vocês, né? O integrador ele se sente muito mais tranquilo sabendo que ele vai poder comprar e não vai ter nenhum risco ali do sistema estar fora das características de dimensionamento. É bem pontuado, Raoni. Obrigado. Bom, pessoal, continuando, então, vamos falar um pouquinho sobre a flexibilidade. Como que a SolarEdge ela consegue ajudar vocês trazendo mais flexibilidade para as instalações. Então, um ponto, pessoal, muito bacana em relação a isso é o fato de que num sistema convencional você tem uma série de regras, né? Você tem que ter ali, você não pode misturar orientações distintas do mesmo MPPT, né? Você não pode misturar módulos de diferentes potências do mesmo MPPT, né? Então, todas essas características, elas engessam um pouco a execução dos projetos de vocês, né? Porque, às vezes, a área que você tem aqui disponível, nesse telhado aqui, não é um espaço suficientemente grande para que você coloque uma quantidade de módulos ali que entre no nível de operação ótima de um MPPT no inversor convencional, né? Então, tem uma série de limitações que, às vezes, engessam e dificulta o acesso, né, àquela área, né, o aproveitamento daquela área. Com a solução da SolarEdge, você pode misturar módulos em diferentes orientações, em diferentes características de instalação, né, todos eles na mesma string. Né? Então, isso permite que vocês consigam aproveitar muito melhor a área que o cliente de vocês tem disponível. Né? E isso permite vocês conseguirem realizar projetos aí de telhados complexos. Né? E olha que interessante, né? No sistema convencional, se você fizesse uma instalação leste-oeste na mesma string, você ia estar matando o teu sistema, né? Porque ele ia estar sempre nivelando a produção por baixo. Na solução da SolarEdge isso não acontece. Né? Então, na parte da manhã, os módulos a leste estão gerando mais, né, do que os módulos instalados a oeste. Na parte da tarde, o inverso ocorre. Né? Mas cada módulo está gerando o máximo que ele é capaz, sem que um afete a performance do outro. Né? Então, isso é algo muito bacana da solução. Né? Isso permite você aproveitar melhor o telhado do cliente de vocês. Isso acaba permitindo fazer sistemas como esses aqui. É claro que isso aqui é um extremo, né? Não, na prática isso não é tão comum assim, né? Mas todo integrador já deve ter lidado com aquele projeto que o arquiteto quis expressar, né? Toda a arte dele, né? Fazer várias águas, né? Ou pega aquele mercadinho que o pessoal foi fazendo um puxadinho aqui, outro ali, cada um com um tipo de telhado, com um tipo de orientação e inclinação. Né? Então, essas situações, elas deixam de ser um problema para vocês com a solução da SolarEdge. Né? Vocês conseguem aproveitar esse telhado da melhor forma possível, satisfazendo aí o cliente de vocês, tá? E aí, pessoal, vamos falar então sobre como que a SolarEdge pode auxiliar vocês, reduzindo os gastos, tanto de vocês enquanto integradores, quanto do cliente final, com operação e manutenção. E esse ponto é extremamente importante, pessoal. Existe um mito ainda que é propagado pelo próprio mercado de energia solar, né, de que energia solar não tem manutenção, né, que o cliente de vocês vai fazer um investimento de 25 anos, ele nunca mais vai ter que se preocupar, né, ele vai colocar no telhado dele lá e não vai mais ter que se preocupar com aquilo. Né, isso é um mito e um grande mito. Né, não tem como você não prestar manutenção num sistema como esse. Né, então, a gente tem que se preocupar com limpeza, a gente tem que se preocupar com aperto mecânico, né, conforme o tempo vai passando, em função do calor, as estruturas elas começam a se dilatar, né? Então você precisa fazer verificação de aperto mecânico, você precisa fazer verificação de aperto de conexões elétricas, né? Então tem muita coisa que vocês devem verificar ao longo do tempo em um sistema fotovoltaico. Né? Caso contrário, isso invariavelmente vai impactar na performance do cliente de vocês, né? E mais importante do que isso pode se tornar um problema efetivo. E aí você pode começar a ter algum tipo de risco de segurança nas instalações dos clientes de vocês. Então, é muito importante, pessoal, que quando vocês estejam apresentando a proposta de vocês para o cliente final de vocês, que vocês explorem a manutenção. O cliente de vocês vai precisar fazer manutenção do sistema dele. Então, é bacana você educar o cliente de vocês a respeito disso, porque quando você faz isso, quando você fala para ele o que ele vai ter que se preocupar ao longo do tempo, isso invariavelmente vai fazer com que ele confie mais na empresa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser
um dos poucos integradores que vai estar educando ele a respeito disso. Então, o cliente automaticamente vai confiar mais em vocês. E isso também vai colocar em destaque a proposta que vocês vão estar apresentando para eles em relação a outros concorrentes, uma vez que, ao trabalhar com a solução da SolarEdge, você consegue reduzir uma série desses custos com operação e manutenção. Então, o primeiro ponto que a gente sempre vai falar a respeito de manutenção está atrelado à troca dos componentes, né, a troca dos inversores. E aí, pessoal, falando sobre isso, a maior parte dos inversores do mercado trabalham com garantias aí que variam na faixa de 5 a 7 anos. Né? E a solução da SolarEdge, ela já conta de largada com uma garantia de 12 anos no inversor e 25 anos no otimizador de potência. E além disso, você pode fazer uma extensão dessa garantia para 20 ou 25 anos também. Então, você pode chegar para o cliente de vocês e apresentar uma proposta que o inversor, né, o cérebro do sistema dele, tem uma garantia de 25 anos. Olha que bacana, pessoal. O inversor, ele é o cérebro do sistema. Se o inversor não funciona, nada mais do sistema vai funcionar. O cliente, ele coloca em risco todo o investimento que ele fez. Então, quando vocês exploram esse fato, exploram a garantia estendida do inversor junto com o cliente final, isso dá uma margem de diferenciação comercial para vocês muito grande em relação à concorrência. A maior parte das propostas que o cliente final de você vai ter lá na mesa dele vai ser de 5 a 7 anos. Vocês vão ser os únicos chegando e apresentando uma proposta com garantia de 25 anos. Então, isso aqui é uma ferramenta comercial muito interessante para vocês explorarem. E o valor dessa garantia estendida, pessoal, ele é ridículo perto do valor da proposta que vocês apresentam para o cliente final de vocês. Então, aqui só mostrando alguns exemplos, não vou parar aqui para ver cada um deles, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação e vão poder consultar. Mas, por exemplo, para um sistema de 75, 100 kW, a garantia para 25 anos custa $1.700, aproximadamente R$9.300 aí. Então, é um valor ridículo perto do valor da proposta. A gente não vai estar falando de 1% do valor dessa proposta. Então, é um valor pouco significativo para a diferenciação comercial que vocês vão obter ao trabalhar com essa estratégia na apresentação da proposta. E aí, o segundo ponto de redução de custos que a SolarEdge oferece para vocês está atrelado ao monitoramento a nível de módulo, pessoal. Uma vez que vocês têm monitoramento a nível de módulo, vocês conseguem entender como que cada componente do sistema fotovoltaico do cliente de vocês está funcionando. E você faz tudo isso de forma remota, sem ter que sair da sede da empresa de vocês. Eu tenho certeza que vocês fazem instalações aí em regiões que estão distantes da empresa de vocês, né? Às vezes 2 horas, 3 horas ou mais. Então, isso aqui dá para vocês o potencial de vocês fazer uma série de análises no sistema do cliente de vocês sem ter que se deslocar. Então, além disso, você consegue programar a plataforma para que ela mesma verifique uma série de situações do sistema do cliente de vocês. Você consegue, por exemplo, colocar um alerta para que caso você tenha um módulo ali com uma diferença de 30% em relação à geração dos demais módulos do sistema, automaticamente você receba ali uma notificação para você poder avaliar o que está acontecendo. Então, isso permite que vocês consigam planejar as ações de operação e manutenção de vocês com muito mais facilidade e muito menos custos. Vocês só vão se deslocar para ir até o local de instalação ali do sistema quando vocês efetivamente saberem o que está acontecendo, aonde está acontecendo e como resolver. Você não vai ter que ficar se deslocando, indo até a instalação do teu cliente para entender o que está acontecendo com o sistema dele. Então, isso traz um potencial de redução de custos muito significativos para vocês, né, e para os clientes de vocês também. É inconveniente você ficar indo lá na casa dele o tempo todo, indo até o telhado, né, para poder olhar ali para ver o que está acontecendo no sistema. Então, o cliente final também usufrui desse benefício. E aqui a gente tem um exemplo de uma situação em que a solução da SolarEdge permitiu que uma operação aí de manutenção fosse muito mais prática. Então, isso aqui é um retrofit no sistema, é um sistema que já tinha 10 anos de instalação, né, e o pessoal trocou um inversor convencional pela solução da SolarEdge. Só foi lá, tirou o inversor do lugar, colocou o inversor da SolarEdge, colocou os otimizadores de potência nos módulos. A gente tem um otimizador a cada 2 módulos. Automaticamente, quando eles fizeram isso, pessoal, eles identificaram uma série de módulos que estavam com problemas de performance. Batendo o olho aqui no layout da plataforma de monitoramento, a gente vê alguns módulos que estão com tom de azul mais escuro. E quanto mais escuro o tom de azul, menor a produção desse módulo em relação aos outros módulos ali do sistema. E aí, quando o pessoal foi identificar o que estava acontecendo,
né, eles plotaram ali a curva de potência de todos os módulos do sistema, eles perceberam que alguns módulos estavam com falha em diodo de bypass. Né? Então, o diodo de bypass, ele vai ali na caixa de junção do módulo, né, aquela caixinha preta que tem ali atrás do módulo. A quantidade de diodo de bypass vai depender do tipo de módulo que você está trabalhando, né, mas, por exemplo, aqui era um módulo de 72 células. Módulos de 72 células normalmente tem 3 diodos de bypass, né, e como a gente tem 2 módulos a cada otimizador, fica fácil da gente conseguir entender e identificar um problema por falha de diodo de bypass. Né? Se você tem 6 diodos de bypass em cada otimizador, né, 2 módulos, então 6 diodos de bypass, quando você perder um desses 6 diodos de bypass, você vai perder 1/6 da tua curva de produção. Né? Se você tiver falha em 2/6 e assim por diante. Né? E foi isso que eles perceberam na curva de potência aqui desse sistema. Aqui, inicialmente, a gente tem os módulos que estão produzindo o máximo da capacidade deles, né, em torno de 100%, ainda que há aqui uma diferença de produção em função da degradação desses módulos ao longo do tempo. Né, então, veja que tem módulo ali produzindo em torno de uns 245 watts, né, no pico, enquanto tem outros produzindo em torno de 262. Né, essa diferença aí, ela está atrelada à diferença de degradação desses módulos, né, mas eles ainda estão produzindo 100%. E aí, aqui a gente começa a ver alguns módulos que têm a curva aí perdendo 1/6 da sua potência, 2/6, metade da sua produção e assim por diante. E isso aqui ficou claramente visível com a plataforma de monitoramento da SolarEdge. O pessoal teve acesso a toda essa informação sem ter que fazer nenhum tipo de teste adicional ou algum tipo de deslocamento. E mais bacana ainda, para o cliente final, quando ele trocou pela solução da SolarEdge, automaticamente ele permitiu que os módulos que estivessem ali melhor capacidade de produção continuassem gerando bem, né, o que não aconteceria no sistema convencional. No sistema convencional, aqueles módulos ali que perderam 2 dos seus 3 diodos de bypass, eles estariam limitando a performance ali de toda a stream. Então, automaticamente, você tem um ganho de geração bem significativo em relação à solução convencional. E aí, pessoal, isso é bem interessante porque a solução da SolarEdge permite que vocês tenham uma redução expressiva com custo de operação e manutenção. Da onde vem essa redução? Ela vai vir de manutenção preventiva, você vai saber exatamente o que fazer e quando fazer na instalação dos clientes de vocês, então vocês conseguem se preparar melhor e ser assertivo nas manutenções preventivas que vocês vão especificar para os clientes de vocês. Ela vai trazer um ganho ela vai trazer uma redução de custos também com manutenção corretiva, você vai saber exatamente o que você tem que fazer quando você vai até a instalação do cliente de vocês para poder prestar algum serviço de manutenção corretiva, aonde que esse problema está ocorrendo, o que você tem que fazer para poder corrigir ele. E você também tem uma redução de custos aí com a própria análise da performance do sistema do cliente de vocês. A plataforma ela gera uma série de relatórios, ela traz ali a possibilidade de você analisar uma série de características, então isso traz aí uma redução também de custos com a própria análise e ferramentas que você precisa para analisar o sistema do cliente de vocês. Então, a gente costuma dizer que pelo menos 20% de redução de custos com operação e manutenção você vai ter com a solução da SolarEdge. Pelo menos 20%, pessoal, porque essa diferença aqui ela pode ser muito maior. Por exemplo, no sistema que eu acabei de mostrar para vocês, a redução de custos ali ela foi muito maior. Para você poder identificar todos aqueles problemas, quais eram os módulos com falha de diodo de bypass, provar isso para o fabricante de módulo para que você possa pedir a garantia, isso teria um custo muito maior. Você ia precisar de muito mais equipamentos para poder fazer essas análises, ia precisar de muito mais pessoas, muito mais deslocamentos. Então, a gente costuma dizer que numa situação utópica, em que você não tenha muitos problemas, pelo menos 20% de redução de custos você vai ter. Essa redução pode ser muito maior dependendo do nível ali de severidade do problema do cliente de vocês, tá? E aí a gente vai finalmente falar de segurança, pessoal. Então, na solução convencional, a gente tem uma série de riscos aí na instalação, A gente tem um nível de tensão extremamente elevado sempre presente. Tendo irradiação, você vai ter esse nível de tensão significativo sempre presente. E não tem como desligar. Se tiver algum problema, você vai ter que lidar com alta tensão. E esse nível de tensão em corrente contínua, ele é extremamente perigoso. Ele pode facilmente propagar um incêndio, ou até levar algum tipo de fatalidade caso um arco aí atinja uma pessoa. E aí, na solução da SolarEdge, o que acontece? O sistema chamado de SafeDC, ele é uma das patentes da SolarEdge,
ele é um sistema em que ele reduz o nível de tensão da string para 1 volt por otimizador, quando o inversor não está conectado à rede. Né? Ou se o inversor ele não está produzindo, não tem por que a gente ter esse nível elevado de tensão. Então, automaticamente, ele reduz esse nível de tensão para 1 volt por otimizador, né? E isso permite que vocês façam as instalações de vocês com nível de tensão de segurança, que vocês façam uma manutenção do sistema de vocês também em segurança. E, além disso, esse mecanismo de operação, ele se enquadra dentro da legislação que exige dispositivos de rápido desligamento corrente contínua. Então, isso aqui é uma legislação que é norma obrigatória para instalações em telhado nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, em alguns países da Ásia, né? E aí, isso é bem bacana, porque em algum momento pode ser que essa legislação seja aplicada aqui no Brasil também. E aí, toda instalação que vocês fizerem com SolarEdge, elas já vão estar adequadas para essa legislação aqui. Enquanto outros tipos de instalação, vocês eventualmente tenham que fazer ali um retrofit nelas, fazer a instalação de alguns outros componentes a mais para poder contar com esse mesmo benefício. E, além disso, a solução também conta com um mecanismo de detecção de arco elétrico. Isso aqui é muito bacana, pessoal. Tem uma série de características que podem fazer com que você tenha um arco numa instalação de vocês. Um dimensionamento errado, uma instalação errada, ou um problema de conexão elétrica. Então, isso são todas características que a gente consegue, talvez, evitar, caso a gente faça um projeto e uma execução bem feita. Mas existem outras características que podem fazer com que você tenha um arco elétrico também na instalação de vocês, que independem de uma boa instalação e uma boa execução. Por exemplo, um rato roendo um cabo, um pássaro bate no cabo lá em cima e o cabo se solta. Então, tudo isso aí pode fazer com que você tenha um arco elétrico também. E nesse nível de tensão, esse arco elétrico ele pode gerar um foco de incêndio. Então, com a solução da SolarEdge, você tem esse mecanismo de detecção de arco elétrico. Caso um arco elétrico ele apareça na instalação do cliente de vocês, vocês automaticamente vão ser notificados pela plataforma de monitoramento e a solução também ela vai reduzir o nível de tensão. Então, a solução da SolarEdge ela tem todo um aparato ali de dispositivos para poder reduzir o risco das instalações de vocês. E ela faz isso através do sistema SafeDC, em que ela baixa o nível de tensão do otimizador. Esse mecanismo ele se enquadra dentro da legislação de dispositivo de rápido desligamento corrente contínua, em que atende a especificação de que essa redução de tensão tem que ocorrer em até 30 segundos. Além disso, a gente conta com o mecanismo de detecção de arco elétrico e vocês têm acesso a todas as informações através da plataforma de monitoramento em nível de módulo. Então, você sabe exatamente onde os problemas estão localizados. Então, a solução de segurança da SolarEdge ela é um diferencial muito significativo. É muito bacana vocês explorarem isso com os clientes de vocês. Assim como o mercado não costuma explorar junto com os clientes finais o conceito de operação e manutenção, o mercado também não fala sobre segurança. Então, explorem isso junto com os clientes de vocês. Mostrem para eles que instalar energia solar é um passo importante, isso protege eles de possíveis aumentos, isso reduz o custo deles com a eletricidade, mas mostrem que isso também tem alguns riscos de optar por fazer esse tipo de instalação e que a solução que vocês estão oferecendo é uma solução que vai justamente evitar que ele tenha qualquer tipo de dor de cabeça, protegendo não só o local onde você está tendo a instalação, o ativo do cliente de vocês, mas também as vidas das pessoas que circulam nessas instalações. Então é isso, pessoal. Quando vocês estão ofertando o SolarEdge para os clientes de vocês, a gente costuma brincar aqui e fazer essa comparação. Existe uma série de veículos aí disponíveis, todos eles permitem que vocês se desloquem de um lugar para outro, mas alguns veículos vão permitir que vocês façam isso com muito mais conforto, com muito mais eficiência, muito mais segurança. É exatamente isso que a SolarEdge propõe. Existem várias possibilidades de tecnologias no mercado de energia solar. Todas elas vão permitir que o cliente de vocês gere energia, mas algumas delas vão fazer isso com mais segurança, com mais eficiência, mais tecnologia, protegendo o investimento do cliente de vocês. Então, essa é uma comparação que a gente pode fazer aí para vocês poderem apresentar a solução para os clientes de vocês. Bom, pessoal, vou então apresentar rapidamente os produtos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, que vocês conseguem cotar e comercializar aí através da plataforma da Win. Basicamente, para o segmento trifásico, nós temos inversores de 20, 33 kW e 75 kW.
né, esses inversores podem ser conectados na rede 380 e também na rede 220. Só que aí a potência nominal desse inversor, ela cai. O inversor de 20 vira inversor de 11, o de 33 um de 18 e o de 75 um de 45. É o mesmo inversor, pessoal. Na hora do comissionamento, vocês vão dizer qual que é a tensão de conexão e aí automaticamente ele seta a potência nominal do teu inversor. Tá? Sempre que vocês forem fazer a cotação de vocês, pessoal, reparem muito bem nisso, né, porque se vocês selecionarem lá na plataforma a rede 220, ele automaticamente vai colocar ali a potência nominal como sendo menor, né, como sendo reduzida. E dependendo da situação, para você ter um melhor custo-benefício, é mais bacana você fazer a instalação em 380 e considerar um uso do transformador. Isso é uma análise que aí vai variar de projeto a projeto, né, depende aí do projeto do cliente de vocês e se vocês querem fazer o uso do transformador ou não. Né? Raoni, eu vi que você liberou o microfone para comentar alguma coisa. Não, eu ia só pontuar, né, que a plataforma ela já faz essa consideração, tá, pessoal? Então, uma das opções, né, uma das informações que você precisa imputar lá na plataforma na hora de começar o dimensionamento SolarEdge é justamente a tensão de rede ali, né, na qual você vai executar a sua instalação, e a partir da informação que você inserir, ele vai considerar uma regra ou outra, né, um dimensionamento ou outro, considerando a potência nominal do equipamento ou aquela potência reduzida ali, mais ou menos para metade, né, da potência nominal do equipamento, de acordo com a tensão de rede no qual ele será conectado, tá? Então, é mais um ponto que você não precisa se preocupar se está sendo feito certo ou não. A plataforma, ela, de forma automática, já calcula isso baseado na informação que você insere ali na informação que você insere na plataforma. Beleza, bem pontuado. Bom, pessoal, os otimizadores para os inversores trifásicos são otimizadores para 2 módulos, né? E aí o nome do otimizador ele indica a potência máxima que você pode conectar nele. Então, por exemplo, o P850 são para ter 2 módulos de 425 watts, acima de módulos de potências maiores, a gente vai utilizar os outros otimizadores que a gente tem disponíveis. Tá? Aí temos o inversor de 100 kW para rede de 480 volts, né? Então, principalmente a gente vai utilizar esse inversor quando você tem para alguma aplicação industrial, ou quando você pode definir qual que é o transformador, né, da entrada da instalação. Um diferencial interessante, pessoal, o inversor de 175 kW é que ele tem essa cara aqui, né, ele é composto por 3 unidades de potência. E essas 3 unidades de potência, elas são independentes entre si. Então isso é muito bacana, pessoal, porque se você tiver que prestar uma manutenção em uma delas, as outras 2 continuam operacionais. Então é mais uma forma de vocês protegerem o investimento do cliente de vocês. Hoje, inversores trifásicos dessa ordem de potência, normalmente são inversores grandes, né, pesados, e se você tiver qualquer problema interno no inversor, você acaba perdendo todo ele. Então, na solução da SolarEdge, isso acaba não acontecendo. Tá? E aí a gente tem para o segmento residencial, né, a linha monofásica, nós temos os inversores de 3,68, 6 e 9,2 kW. Esses caras aqui, quando eles foram lançados, eles ganharam uma série de prêmios, porque eles têm um nível de eficiência extremamente elevado e possuem um sobredimensionamento, uma capacidade de sobredimensionamento de até 55%. Tá? Então, é uma solução bem bacana, pessoal. Elas permitem vocês atenderem aí uma série de potências do cliente final. Né? O inversor de 9 é até quase 15 kW. Né? Então, é muito bacana. Ela dá uma amplitude, né, de uso para vocês muito grande. E aí, para a linha residencial, né, para esses inversores monofásicos, a gente trabalha com otimizadores de potência para um único módulo. Né? Então, nós vamos trabalhar aí com P505 para módulos de até 505 watts. Tá? E aí, o grande diferencial desse cara aqui é que a gente tem um modelo em que ele é somente inversor e temos também um modelo em que ele é um carregador de veículo elétrico. Então, isso aqui é muito bacana, pessoal. Nas mesmas faixas de potência, você tem a possibilidade de oferecer para o cliente final de vocês não só a geração de energia, né, mas você também tem a possibilidade de oferecer um sistema que permita carregar o veículo elétrico dele. Né? E aí eu sei que muitos clientes de vocês ainda não têm um veículo elétrico, mas a gente precisa sempre lembrar que energia solar é um investimento de 25 anos. Né? Então, será que vocês não vão ter daqui 3, 5 anos? Né? Será que os clientes de vocês, alguns deles pelo menos, não vão querer ter um veículo elétrico? Né? Então, é muito bacana vocês explorarem isso aqui, porque quando vocês fazem isso, de novo, vocês estão se diferenciando no mercado. Vocês estão trazendo ali
uma solução que ninguém mais está oferecendo, e aí você começa a brincar com o status na cabeça do cliente, né? O status dele ter uma instalação já preparada para o futuro. Então, isso aqui é algo muito bacana de se explorar também. Bom, pessoal, já vimos, então, todos os diferenciais... Opa, Raoni. Não, eu sei que você vai entrar nesse ponto, né? Só aproveitar para... O Luiz, ele perguntou para a gente aqui, quanto a mais custa, né, um sistema com e sem otimizador. Eu acho que a gente vai entrar nesse detalhamento mais prático agora aí, né, Juliano? E talvez isso responda Sim. já a pergunta dele. Exato. Bom, em relação à diferença de custo, né, ele pode facilmente estar fazendo essa análise através da plataforma de vocês, né? O bacana é que não é uma diferença significativa. Se vocês colocarem na ponta do lápis quanto que o cliente de vocês gastaria para fazer a instalação do sistema fotovoltaico, né, e aí comprar uma estação de recarga adicional, mas se vocês colocarem isso na ponta do lápis, a conta nunca vai fechar. Se comprar já a solução da SolarEdge com o carregador de veículo elétrico, né, o dispositivo de carregador de veículo elétrico, o custo vai ser significativamente inferior. E aí você precisa lembrar o cliente de vocês também que quando ele for fazer isso, né, vamos supor, ele comprou um sistema fotovoltaico hoje, daqui 3, 5 anos ele vai comprar a estação de recarga. Ele vai ter o custo da estação de recarga, ele vai ter que fazer de novo toda uma alteração na infraestrutura elétrica dele, então tem toda uma mão de obra que ele vai ter que executar novamente, né, conveniência de fazer todo esse trabalho na casa dele, fora que ele vai ter que gerir garantias e fabricantes ali diferentes, né, então quando você oferece uma solução, uma proposta ali para ele já com um carregador de veículo elétrico embutido, você está simplificando a vida dele, a instalação dele já está ficando pronta para quando ele for ter o veículo elétrico, ele vai reduzir o custo com a compra da estação de recarga, com a instalação em si, né, e ele vai centralizar todo esse contato em vocês. Né, vocês já vão gerenciar o sistema fotovoltaico deles. Né, então, você vai agregar mais uma solução ali que você vai poder estar atendendo, né, e vai centralizar esse contato todo em vocês. Então, é algo bacana de se explorar aí junto com o cliente final. Tá? Então, pessoal, para a gente poder fazer aqui o nosso exercício de comparação de propostas, eu peguei um sistema aqui de 95 kW, que a gente fez uma análise aí na semana passada, junto com um cliente da Win. A gente teve, não foi na semana passada, né, Raoni? Foi na retrasada que a gente teve a rodada de negócios, né? E aí foi um sistema que a gente analisou junto com o pessoal. Eu vou replicar essa análise que a gente fez aqui para vocês poderem entender, né, o processo que a gente utiliza. Então, é muito bacana a gente já ter visto todos os diferenciais, né, porque numa apresentação de propostas, vocês vão explorar tudo isso com o cliente de vocês antes de mostrar os valores. Né, mostrar a proposta final, mostrar o valor é bater a bola para o gol. Né, antes disso, vocês já vão ter explorado ali todos os diferenciais junto com os clientes de vocês. E aí, para poder fazer essa comparação, pessoal, os passos que a gente vai utilizar aqui são esses aqui. Então, primeiramente, a gente vai verificar a composição do sistema, né, e pegar ali a estimativa de geração no Designer, né, a ferramenta de simulação ali da própria SolarEdge, ferramenta gratuita que vocês podem estar utilizando. Hoje, eu não vou parar aqui para poder explorar o Designer e cada detalhe da ferramenta, mas a gente pode estar organizando junto com a Win em mais um webinário sobre isso, né, para que vocês possam conhecer a ferramenta no detalhe. Hoje eu vou só mostrar rapidinho ali como que a gente chega no resultado de geração. E aí, com base nessa informação, eu vou projetar quanto que a gente teria de geração em 25 anos, comparando ali com uma solução de stream convencional. Né? Por quê? Porque isso aí vai dar informação para a gente de quanto que o cliente vai estar ganhando a mais com a solução da SolarEdge. Né? E essa é uma informação importante, é uma das estratégias de apresentação de proposta também. Né? Você mostrar não só para o cliente que, na verdade, ele não está pagando mais caro, né? Como também mostrar para o cliente quanto que ele vai obter a mais em termos financeiros. Né? E aí, depois, para poder finalizar, a gente vai fazer a comparação de custos ali da solução. Então, essas são as etapas, pessoal. Depois, com base em todas essas informações, aí sim a gente vai calcular o custo nivelado da energia, mas eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Tá? O custo nivelado da energia é a nossa última etapa de cálculo. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse Excel aqui que eu preparei para a gente poder fazer a comparação. Então, a gente está falando do sistema de quase 95 kW. O valor desse sistema com a SolarEdge, pessoal, ele estava custando R$250 mil, 350. Lembrando que
Esses valores, eles podem variar, né? Então, é sempre importante vocês olharem ali na plataforma da Win o valor atualizado, eles podem mudar em função do módulo disponível naquele momento, do dólar, enfim, vocês sabem disso melhor do que eu, né? O mercado, ele passa aí por flutuações constantes. Então, a solução com SolarEdge tinha um custo de 250.350, e a solução convencional, pessoal, ela tinha um custo de R$ 217.100. Tá? Então, uma diferença aproximadamente de 15%. Essa é a diferença inicial entre as propostas. Então, a primeira etapa aqui da nossa análise, como eu comentei com vocês, vai ser projetar a geração que a gente vai ter para ambas as soluções para 25 anos. Então, para isso, eu vou vir aqui no Designer da SolarEdge, né? Lembrando que para você poder acessar o Designer, basta você ir no site da SolarEdge, www.solaredge.com. Aí aqui, só esperar ela carregar. Aí aqui você vai clicar em Login Designer. Fazendo isso, você consegue acessar a ferramenta de simulação ali dos sistemas da SolarEdge. Se você ainda não tem uma conta, você pode facilmente criar uma conta por aquele link ali também. Aí aqui você tem a tela inicial do Designer, com todos os projetos aí da conta da sua empresa, e aí aqui você inicia a simulação clicando nesse mais. E aí fazendo isso, se você só clicar no mais, ele vai abrir o formato completo da simulação, em que você pode fazer o desenho 3D ali, da identificação do cliente de vocês, levar em consideração sombras e demais objetos, né? Ou você pode fazer uma simulação rápida, que é esse modo aqui chamado de básico. Quando você clica nele, você não precisa fazer o desenho do sistema de vocês. Tá? Você pode só colocar os dados gerais aqui para poder fazer a simulação. Então, você dá um nome qualquer ali para o projeto de vocês. Né? Vou levar em consideração a cidade aí da sede da Win, né? A cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Escolhe o módulo que vocês vão estar fazendo a simulação. Então, no caso aqui, era um módulo de 395 watts da JA. Né? Eram 240 módulos que estavam sendo utilizados nesse sistema. Ajusta a inclinação do sistema do cliente de vocês. Né? Se tem mais de uma orientação e inclinação, você pode adicionar aqui. No caso, a gente vai fazer com uma só. Aí aqui você automaticamente faz o dimensionamento do sistema. Aqui você coloca qual que é o overload que você quer. Você pode sempre colocar o máximo aqui. A solução nunca vai permitir que você instale mais overload do que o inversor aguenta. Né? Então, a própria ferramenta ela sempre se preocupa com isso. Escolhe o otimizador e o inversor que você vai trabalhar. Né? No caso, é um P850 que estava sendo utilizado nessa cotação. E automaticamente ele gera para você uma configuração aqui que é válida de acordo com as regras de dimensionamento da SolarEdge. Então, quando você clica aqui em criar relatório, ele já te dá um resultado de geração anual para esse sistema aqui. A ferramenta da SolarEdge ela ainda te dá uma série de outras informações, tá, pessoal? Índices de performance, ambientais, você pode estar anexando tudo isso aqui na proposta de vocês. Né? A geração mensal aí do sistema, quantos % de perda você vai ter por estar trabalhando com overload. Né? Então, aqui a gente está trabalhando com 27% de overload, isso no ano está gerando 0,37% de perdas por ceifamento. É muito pouco, né? Então vale muito a pena você utilizar esse overload. E ela te dá aí uma série de outras informações também, né, a respeito do sistema. Mas para a gente o que importa realmente aqui é a geração anual. Então, de posse dessa informação, eu vou voltar aqui para o nosso cálculo, vamos entender quanto que a gente vai ter de diferença de geração em 25 anos. Então, 144,93 megawatt-horas seria a geração com a solução da SolarEdge. Eu estou partindo do princípio aqui que a gente vai ter pelo menos 5% de geração adicional da SolarEdge em relação a um inversor convencional. Em relação ao inversor convencional. Isso aqui numa situação que você não tem presença de sombras, que você não tem diferença de orientação e inclinação, é tranquilo considerar, tá? E aí, pessoal, fazendo a projeção para 25 anos, para ambas as soluções, a única coisa que eu estou levando em consideração aqui é o parâmetro de perda dos módulos da degradação deles. Então, estou considerando aqui 0,7% ao ano. Se você considera outra métrica aí na empresa de vocês, né, 0,5, 0,4, às vezes tem alguns módulos ali que tem um nível de degradação menor, você pode estar ajustando isso aqui. Então, fazendo essa projeção para 25 anos para ambas as soluções, tá, pessoal? Fazendo essa projeção para 25 anos, a gente chega numa diferença de geração de 166,73 megawatt-horas em 25 anos. Ou seja, ao oferecer a solução da SolarEdge para o cliente final de vocês, você está entregando para ele 1 ano e tanto a mais de geração
do que ele estaria obtendo se ele estivesse optando por uma solução convencional, né? Isso é muito significativo, pessoal. Isso partindo do princípio que a gente está tendo uma operação tranquila, né, que você não teve problemas significativos de módulo aí ao longo do tempo. Né, e aí vamos monetizar isso. Né, então vamos considerar a tarifa do cliente, era uma tarifa de 90 centavos o quilowatt-hora, né, e o cliente trabalhava com um percentual de aumento tarifário no ano de 7%. Então, quando a gente faz isso, esses 166 megawatt-horas de geração adicional, pessoal, significam para o cliente final de vocês uma receita adicional de 370 mil reais, quase 371 mil reais. Então, olha que interessante. A proposta parece inicialmente ter um custo de 15% superior, né, uma diferença de 33 mil reais, só que o cliente final de vocês vai estar obtendo em 25 anos 370 mil reais a mais de geração. Então, isso é algo bem interessante de vocês explorarem com o cliente de vocês. E aí, pessoal, uma vez que você já mostrou para o cliente quanto que ele vai ganhar a mais, uma outra estratégia é a gente mostrar para ele que, na verdade, ele não está pagando mais caro pela solução. E para isso, vamos explorar a garantia estendida do inversor. Então, o inversor da SolarEdge ele conta com uma garantia padrão de 12 anos, mas você pode oferecer uma proposta para o cliente final de vocês com 25 anos, se você fizer essa extensão de garantia. Então, o custo para extensão de garantia para o inversor de 75 kW da SolarEdge é de $1.700, né? Multiplicando por 5,1, que é o valor do dólar da última vez que eu vi, teria um custo aí de quase R$8.670. E aí, pessoal, que comparação que a gente faz? Partindo do princípio que você está oferecendo uma solução para o cliente de vocês com uma garantia de 25 anos, né, você precisa considerar pelo menos uma troca do inversor convencional ao longo de todo esse tempo. Né? Pelo menos uma, pode ser que você precise de mais de uma troca. E aqui essa solução convencional, pessoal, é uma solução composta por 3 inversores de 25 kW. E aí, se você for olhar o valor desse inversor no mercado hoje, ele está custando mais ou menos isso aqui. Então, se a gente considerar pelo menos uma troca de cada um desses 3 inversores, a gente estaria falando de um custo para esse cliente aí de quase 55 mil reais para ele poder trocar cada um desses componentes. Então, a proposta que inicialmente parecia ser 15% mais cara, ela se tornou já 5% mais barata do que a proposta convencional. Olha que interessante. Então, por isso que eu comentei com vocês que é muito bacana de vocês conversarem com o cliente de vocês a respeito de operação e manutenção. Todo o sistema fotovoltaico, ele inevitavelmente vai ter que acabar trocando esse inversor. Como ele tem uma garantia de 5 ou 7 anos somente, na maior parte dos casos, você vai precisar fazer a aquisição desse item. E pode ser que quando você tem que fazer isso, você tenha ainda que ter gastos aí com a própria readequação do sistema como um todo, em função da disponibilidade do equipamento que a gente vai ter lá na frente. Então, essa é uma análise que a gente pode fazer. Mostrar para o cliente quanto que ele vai ter que gastar com a troca dos componentes. E aí, pessoal, para a gente poder calcular o custo nivelado da energia, a gente vai precisar de algumas outras informações. Tá? E antes disso, deixa só, então, eu voltar aqui para a nossa apresentação para explicar para vocês como que a gente calcula o custo nivelado da energia. Então, como eu expliquei para vocês lá atrás, né, o custo nivelado da energia é a métrica mais utilizada para avaliar qualquer investimento em sistema de geração, né, seja ele solar, seja ele uma hidrelétrica, uma usina nuclear, uma termoelétrica, sempre se calcula o custo nivelado da energia. Por que isso é feito, pessoal? Porque o custo nivelado da energia, ele vai te dizer quanto que custa o quilowatt-hora gerado por cada solução. Né? E aí a solução que apresentar o menor quilowatt-hora vai ser efetivamente a solução mais barata e que mais vale a pena ser investida. E como que a gente calcula o custo nivelado de energia? Basicamente, a gente vai levar em consideração 3 métricas. A primeira delas é o CAPEX, né? É quanto que você vai gastar para executar a sua obra. Então, aqui você vai levar em consideração o valor do sistema, né, o kit, né? Você vai levar em consideração a sua mão de obra, você vai levar em consideração os custos financeiros da operação, né, o custo da sua própria empresa, né? A tua empresa ela tem um custo administrativo, um custo contábil, né? Então, tudo que você precisa gastar para poder executar o sistema, né, para poder fazer com que ele comece a funcionar, ele entra dentro dessa métrica aqui de CAPEX. E aí a segunda métrica que a gente utiliza são os custos de operação e manutenção, que são conhecidos como OPEX. Então, dentro do OPEX, você vai levar em consideração a troca dos componentes, né, inversor, string box,
né? E você vai levar em consideração o custo anual também dessa operação e manutenção. Ao longo do ano, você vai ter que fazer inspeção nesse sistema, fazer a verificação de apertos que eu comentei, fazer a verificação das conexões elétricas, né? E para isso você tem custo com pessoas, custo com equipamentos, custo com deslocamento, né? Então tudo isso entra dentro do OPEX. O OPEX é tudo aquilo que você vai precisar gastar dentro de toda a vida útil do sistema para manter o sistema performando como você deseja que ele performe. Tá? E aí você vai balizar todos esses custos pela geração total ao longo de toda a vida útil do sistema. Então, em função disso, você vai ter o real por quilowatt-hora de cada solução. Então, é dessa forma que a gente se calcula o LCOE, né, o custo nivelado de energia. Então, vamos voltar para o nosso Excel para a gente poder concluir esse cálculo. Bom, pessoal, em termos de operação e manutenção, poucas empresas possuem uma métrica já definida de quanto que isso vai custar para elas ao longo do ano, mas mundialmente falando, se utiliza em torno de 1,5% a 3% do valor do teu CAPEX para você poder considerar como custo de operação e manutenção por ano, né? Então aqui eu vou pegar e vou considerar 2%, né, do CAPEX da solução convencional para a gente poder estimar os custos de operação e manutenção por ano. Então, para esse sistema de 95 kW, a gente estaria estimando aí um custo de R$ 4.342 por ano com a solução convencional. E aí, o que a gente vai considerar para a SolarEdge? Lembra que eu mostrei para vocês ali ao longo da apresentação que a gente considera pelo menos uma redução de 20% nos custos de operação e manutenção da SolarEdge para a solução convencional. Então, levando em consideração essa redução de custos de 20% na solução da SolarEdge, a gente estaria considerando um custo aí de quase R$ 3.500 de operação e manutenção com SolarEdge e na solução convencional de R$ 4.300. Então, aqui a gente vai projetar isso para 25 anos, né, para as duas soluções. Então, olha que interessante. A proposta que inicialmente parecia ser 15% mais cara do que a solução convencional, na verdade, ela é 9% mais barata do que a solução convencional, quando você leva em consideração a troca do inversor e os custos de operação e manutenção por ano. Então, essa aqui é uma estratégia muito bacana para vocês utilizarem com os clientes de vocês na hora de apresentação de propostas. E aí, vamos calcular, então, o custo nivelado de energia. Então, o custo nivelado de energia ele vai ser todas as nossas despesas, né, o quanto que você levou para ele, o quanto que você gastou para executar esse sistema, mas para você poder manter ele funcionando ao longo dos 25 anos. E aí a gente vai dividir tudo isso pela nossa geração total ao longo dos 25 anos. E aqui eu vou multiplicar por 1.000, pessoal, porque a nossa geração está na base de megawatt-hora, né, enquanto a gente quer saber o custo por quilowatt-hora para a gente poder comparar com a própria tarifa de energia. Né. Fazemos isso para a solução da SolarEdge, fazemos isso para a solução convencional. Então, a solução convencional teria 1 kWh aí custando quase que 12 centavos, enquanto a solução da SolarEdge seria 10 centavos e tanto. Né, uma redução, uma diferença aí de quase que 14%. Né, a solução da SolarEdge ela tem 1 kWh gerado aí quase 14% mais barato do que a solução convencional. Né. Então, pessoal, essa é uma estratégia interessante para vocês poderem apresentar as propostas para os clientes de vocês. Né, vocês explicam para ele todos os diferenciais da solução, né, todos os diferenciais que ele vai estar obtendo ao optar pela solução da SolarEdge, e aí no final vocês mostram para ele que na ponta do lápis ele não vai estar pagando mais caro. Na verdade, ele vai estar pagando mais barato e recebendo muito mais benefícios para poder contar com a solução que vocês estão oferecendo para ele. Tá? Então, essa é a estratégia que a gente costuma utilizar para apresentar a solução. Então é isso, pessoal. Isso era o que eu tinha preparado aí para hoje. Adriano, opa, Raoni, pode falar. Deixa eu te contar rapidinho aqui. O Beto ele tinha perguntado se pode ter acesso a um estudo que comprova a geração média adicional de 5%, quando numa instalação sem sombreamento. Eu não sei se você tem algum case aí que você poderia disponibilizar, ou Juliano. Sim, esse 5%, desculpa, qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta, Raoni? Beto. Então, Beto, esse 5% é uma média que a gente utiliza de várias simulações que a gente já fez comparando o SolarEdge com uma solução convencional. Como que a gente pode fazer isso para um caso prático no sistema de vocês? Para isso, a gente tem que utilizar uma ferramenta computacional, por exemplo, como o PVSys. Na SolarEdge, ou a gente utiliza o Designer ou o PVSys, existem outras ferramentas no mercado.
E se você fizer essas simulações e comparar em 25 anos, você sempre vai chegar a uma média similar a essa que eu te apresentei. Em algumas situações mais, em algumas situações pouco menos, mas não muito, mas essa é a média que a gente encontra. Da onde que vem, o que varia de uma solução para outra? Vai variar o tipo de inversor que você está considerando, as características locais, mas na média você vai chegar nesse patamar, tá? E aí, deixa eu só ver aqui, mas eu acho que tem um material público nosso, até que eles mostram. Deixa eu ver se é esse catálogo aqui. Depois eu posso estar encaminhando para você, Raoni, e aí você encaminha para o Beto. Mas aqui... esse aqui é um sistema, só que olha só, aqui ele fez a comparação só até o ano 20. A gente normalmente considera aqui no Brasil, a gente faz até o 25º ano. Então, quando eles fizeram essa análise aqui no PVSIST, a diferença inicial da geração era 2% no primeiro ano e 5,2% lá no 20º ano. Se a gente fizesse para o 25º ano, essa diferença, percentualmente falando, ela seria ainda maior. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, os efeitos de mismatch eles vão se tornando maiores. A diferença de potência por degradação do módulo, por efeitos térmicos, tudo isso começa a se tornar maior conforme o tempo vai passando. Então, no primeiro ano, essa diferença ela não é tão significativa, mas conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando muito maior. E aí, na média, a gente chega a esse 5%. Então, basicamente, é daí que a gente tirou essa métrica para poder considerar aqui no Excel. Tá? E aí, conforme vocês forem trabalhando com a solução da SolarEdge, vocês mesmos vão perceber isso e vão poder reajustar essa métrica. Aqui no Brasil, tem empresas que já trabalham com SolarEdge aí há 3, 4 anos, eles utilizam a própria métrica deles, inclusive, e nem utilizam esse 5% aí. Tá? Maravilha. Acho que foi bem respondido. Bom, a gente passou aqui um pouquinho do horário já, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui. O Mário está perguntando aqui em qual momento podemos comprar a garantia estendida do SolarEdge. Legal. Então, a garantia estendida você pode comprar, a gente recomenda não deixar passar mais do que 6 meses depois da instalação. Então, basicamente, quando vocês recebem o equipamento de vocês, quando a Win manda o equipamento para vocês, vocês já podem fazer essa compra da garantia estendida, porque daí vocês já vão ter acesso ao número de série do inversor. E é a única coisa que vocês precisam para fazer a compra. Aí vocês vão no próprio site da SolarEdge, tem a aba de garantia lá, e aí lá você coloca o número de série do inversor e escolhe se você quer fazer a compra da extensão da garantia para 20 ou 25 anos. Aí a gente recomenda não deixar passar mais do que 6 meses aí depois da instalação. Tá? Perfeito. Bom, eu acho que é isso, né, Juliano? Ficou bem explicado. É isso mesmo, então, Raul. O que eu tinha preparado para a gente poder conversar hoje eram esses pontos aí. Essa é uma forma da gente poder sair da discussão de preço e entrar mais, conversar mais sobre valor agregado junto com o cliente final. Se o pessoal tiver dúvidas, é natural que conforme forem oferecendo, vão surgir mais dúvidas. A gente está sempre à disposição, vocês aí da Win também estão sempre à disposição. Eles podem contar conosco para poder ajudar a desenvolver os negócios. Perfeito, Juliano. E só para a gente finalizar, falar de SolarEdge é sempre bem, bastante proveitoso, bastante interessante, ainda mais quando a gente consegue atingir o objetivo de fazer as pessoas entenderem que existe muito valor agregado na solução, tanto técnico quanto comercial, do ponto de vista ali também econômico, financeiro. Então a percepção ela é um combinado de fatores ali que faz com que o cliente final ele consiga entender que é um investimento para a vida. A gente está falando de algo que em média dura 25 anos, não quer dizer que daqui a 25 anos vai parar de funcionar, mas é um investimento para a vida. Então é muito valor agregado. E quando a gente coloca de fato na ponta do lápis, entende que existem manutenções ao longo do tempo, entende que existe troca e substituição de componentes, de equipamentos, a gente sabe que o valor final, o custo final, ele acaba sendo medido pelo benefício que você entrega, pela quantidade de benefício que você entrega, e não só aquele valor presente ali da compra, Então, é muito interessante quando a gente consegue transmitir isso
de forma que o cliente ele consiga gerar essa percepção. Juliano, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, pelo seu tempo, né? Todo webinar que a gente faz, eu sempre repito isso, que é uma responsabilidade muito grande a gente tomar o tempo das pessoas, né? A gente tem sempre que entregar alguma coisa, promover ali pelo menos um pouquinho mais de conhecimento, entregar um pouco mais de coisas que vão agregar no dia a dia profissional ali de quem está assistindo a gente. Então, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho mais aí para o dia a dia profissional de vocês. E só relembrando, nossa plataforma online lá dentro do site está à disposição de vocês para fazerem os orçamentos, as cotações. Qualquer eventual dúvida que tiver, pode entrar em contato com o seu consultor comercial, pode entrar em contato com o suporte técnico, com a engenharia da empresa. Nós estamos todos à disposição aí dos projetos de vocês para que eles consigam ser efetivados, né, para que eles consigam ser concluídos. Então, conte com a gente na pré-venda, na venda, na pós-venda. A gente quer, de fato, entregar solução, né? Essa é a nossa postura aí no mercado. Então, obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Relembrando novamente, só com a live, tá, gente? Lá no dia 25 no Instagram, com a BV Financeira. Vai ser muito importante que vocês acompanhem a gente lá. E é isso. Siga a gente no YouTube também. A gente tem um canal que a gente promove o tempo inteiro webinars, né? A gente está sempre gerando conteúdo, inclusive esse de hoje. Dentro de algum tempinho ele vai estar disponível para quem não conseguiu assistir todo, ou quem, de repente, teve alguma falha aí na metade da webinar, pode ir lá, que daqui a pouco vai estar lá disponível para vocês acessarem e assistirem. Beleza, gente? Obrigado, Juliano. Eu que agradeço, Raoni. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo convite, né? Eu concordo 100% com você. Acho que todos esses webinários, eles elevam o nível da discussão que a gente tem junto com o cliente final, né? E são sempre bem-vindos. Então, obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo aí que pôde nos prestigiar aí ao longo dessa manhã. Conte sempre conosco. Maravilha, gente. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Um abraço.